pera aí, esse cara me lembra um cantor, qual era o nome dele mesmo? Ela partiu e nunca mais voltou. As imagens que vocês estão vendo agora são imagens reais de uma caverna na Escócia, onde habitavam seres cruéis, bem semelhantes à corja dos Murphys, onde eles atacavam, abusavam e praticavam atos de canibalismo em suas vítimas entre o século XV e XVI. Vocês sabiam que existiu na vida real um grupo de pessoas que viviam em cavernas praticando os mesmos atos de selvageria bem semelhantes aos que são praticados pela corja dos Murphys em Red Dead Redemption 2? É? Sabia não? Outra curiosidade que também poucas pessoas sabem é que a corja dos Murphys pensavam que Dutch e seus homens tomaram sua caverna por causa das vítimas capturadas por eles recentemente, que inclusive foram noticiadas no jornal Saint-Denis Times número 49, tendo em destaque uma jovem moradora de Ennisburg, chamada Meredith Buckley. Taking that girl might have started this, but what them fancy pants killers done is fearful worse. I told them they shouldn't have took that girl, but no one listens to me. Também estarei mostrando arquivos raros, como um diálogo removido que existia na viagem de carruagem e outros diálogos de NPCs, se referindo aos Murphys. I heard there was a gang living out in the caves up by Beaver's Holler. Supposed to be some inbred cannibals, if you can believe it. You heard of them mountain folk, inbred cannibals, call themselves the Murphys? The butcher says they found one half mad, made it down past Le Gras, babbling about wanting to impress mama. Died hobbling over the bridge. Sem contar o encontro na fogueira, onde um NPC relata os momentos de terror que passou ao se deparar com os Murphys na Serra de Roanoke. Outra curiosidade que muita gente não sabe é que entre os membros da corja dos Murphys existem diálogos raros que nos mostram o que eles achavam sobre os habitantes de Butcher Creek. I don't go down to Butcher Creek no more. The damn folks is creepy. Tá brincando comigo, pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. E até áudios onde um deles fala sobre o eremita que vive isolado em sua cabana ao norte de Ennisburg. There's a little fella in the woods, but he fancy with it too. I'ma steer clear of. O vídeo de hoje está repleto de curiosidades e fatos raros relacionados à corja dos Murphys. Caso tenha curtido o tema desse vídeo, já se inscreva, deixe seu like e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. A Serra Roanoke, ou Roanoke Ridge, é uma região localizada no estado de New Hanover. Ela é conhecida por suas paisagens montanhosas e florestas densas, proporcionando um cenário impressionante e diversificado. A região é marcada por sua natureza selvagem e isolada, sendo consequentemente o lar de várias espécies de animais selvagens. Apesar de ser uma região perigosa por conter animais hostis como sussuaranas, ursos e lobos, estes animais não chegam nem perto do verdadeiro motivo deste lugar ser tão temido por viajantes e aqueles que vivem nos arredores. Bora, vá na frente. Vá na frente que ela acompanha. Olha. Bora, vai na frente? Não vai na frente que eu vou atrás. Agora eu garanto a você como eu vou, mas você agora veio na frente. Eu vou uma... Sendo uma área bastante isolada e contendo poucas opções de ajuda em casos de emergência, transitar por este local, principalmente durante a noite, pode ser o início de um terrível pesadelo. Essa região é dominada por uma família assustadora conhecida como a Corja dos Murphys, uma família consanguínea que matam, saqueiam e praticam canibalismo, promovendo momentos de terror e pânico naqueles que cruzam o seu caminho. E antes de darmos continuidade em sua história, quero colocar ênfase de que eles são consanguíneos, ou seja, são do mesmo sangue e origem. Os Murphys se reproduzem entre si. Existem eventos que eles se referem a uma mulher a chamando de mãe, sendo provavelmente a mãe deles. Mama say, kill every last one.
Infelizmente, esta mulher foi removida dos arquivos finais, mas fuçando nos arquivos do jogo, podemos encontrar estes dois NPCs obesos, um feminino e outro masculino. Provavelmente, o feminino seria a mãe dos Murphys e o masculino seria o NPC obeso que aparece na foto do compêndio dos Murphys, sendo considerado o líder e pai da família. Existe a possibilidade deste NPC obeso masculino ser o único membro da gangue que tem seu nome citado em uma carta, chamado Walt Murphy. Diferente dos demais integrantes, Walt Murphy pode ser considerado inteligente nos padrões da família, porque mesmo contendo erros de escrita, este membro da família é de uma certa forma alfabetizado. Um exemplo de sua alfabetização podemos ver nessa carta, onde uma de suas vítimas estava tentando salvar a vida de sua mãe, que estava nas mãos dos Murphys. Eu particularmente considero esse evento aleatório sendo perturbador, tendo em vista que se encontramos o rapaz morto com este bilhete, provavelmente sua mãe deve ter tido o mesmo destino. Podemos notar claramente que os Murphys possuem deformidades físicas. Isso deve ser justamente por conta dos relacionamentos consanguíneos. Feinho pra caralho. Ô, bichinho feio da porra. Não. É feio. Tu é doido. Mas puxou o outro irmão meu. Eu tenho um irmão meu. Eu tenho um irmão que eu vou te falar uma coisa. Ele não perde. Esse daí não perde também. Nem ele tão empado. Porque nem esse daí perde pra ele, nem ele perde pra esse daqui, pra meu neto que nasceu. Mas de feio. É feio. Feio de doer. Os Murphys normalmente não possuem objetos de valor. Ao saquearmos, estaremos recebendo principalmente cigarros, tônicos e ervas. A forma mais comum de estarmos nos deparando com eles é enquanto estamos explorando a região, onde podemos observar eles saqueando acampamentos de viajantes que eles atacaram. Um detalhe interessante nesse evento é que se ficarmos observando eles conversarem de longe, além de já sabermos que são consanguíneos, iremos descobrir que eles se relacionam entre pessoas do mesmo sexo. You ain't never gonna be pretty. That ain't how you was acting last night. You shut up about that. Go. Existe outro evento interessante que é liberado quando a gente decide montar acampamento na região de Roanoke. Se fizermos isso, seremos surpreendidos por dois integrantes da gangue, onde eles nos dizem que estamos em seu território e que da próxima vez que montarmos acampamento em Roanoke, seremos executados por eles. Se você não reagir e deixar eles irem, poucos dias depois, se montarem novamente acampamento em Roanoke, você será surpreendido novamente por eles, mas dessa vez já sendo recebido a tiros. Existe um NPC que encontrei por volta das 10 horas da noite acampando próximo à cidade de Rhodes, exatamente neste ponto marcado no mapa, que nos conta sobre os momentos de terror que passou ao ser surpreendido pelos Murphys enquanto estava acampando em Roanoke. What are you doing here? Hey, easy, friend. I mean you no harm. Okay, well, guess you can rest here for a while if you need. Sorry to be so jumpy, but you can't be too careful. A couple weeks back, I was over in Roanoke Ridge and woke up with a knife to my throat. Two real crazy-looking fellas. Talk real crazy, too. One had an eye pretty much where his mouth should be. Other had teeth so crooked I swear he could eat corn through a picket fence. Oh, yeah? I know. I almost soiled my britches, let me tell you. Had to pinch myself just to check it wasn't a nightmare. Robbed everything I had on me. I mean, they was rifling through my saddlebags, and I just decided to cut and run. They was laughing about cutting me up, and I reckon they would've. Yep, God's honest truth. Fellow over in Van Horn told me they was most likely from the Murphy brood. Gang of hillbilly half-breeds. Now, if they was, I had a real lucky escape. They live like animals, maybe even worse. Well, now. Lots of folks been going missing around there, women and children mostly. And the rumor is they'd take a bite out of you or me ahead of a plate of anything else. Locals won't go near there and the law sure don't. Still see that face looking down at me. Anyway, things to do. Just watch yourself if you're around those parts.
Eu acho que esses membros dos Murfrees que atacaram esse NPC provavelmente foram estes dois que nos abordam quando montamos acampamento por lá. Com relação à sua montaria, os Murfrees possuem cavalos maltratados, cheios de manchas e cicatrizes na pele. Provavelmente, eles não devem se importar em estar cuidando dos animais e até mesmo sendo cruéis maltratando eles. Existem diálogos que nos mostram que a corja dos Murfrees está presente em Roanoke Ridge desde o início do ano 1700, mas só passaram a morar mesmo na caverna Gruta dos Castores, conhecida como Beaver Hollow, a partir do ano 1800. It's 1907. Murphy's been here almost 200 years. You mad dick? We in that holler 100 years. They kick us out in an afternoon. Nas viagens de carruagem, existia um diálogo que foi removido dos arquivos finais do jogo, onde o viajante nos alerta sobre os perigos envolvendo a corja dos Murfrees. Hey! Whatever you do, don't go anywhere near the caves west of Ansburg. There's tell of a bunch of feral inbred Jeds living out there. They make even the regular crazy mountain folk look like the clergy. They don't want to just rob you, they want to defile you personally in the worst ways possible. You couldn't pay me to go out there, now with $100, $500. I like to keep the skin on my bones. Thank you very much. Nosso primeiro encontro oficialmente com eles dentro do jogo é na última missão do capítulo 5, chamada É uma Terra de Murfrees. Nessa missão, Dutch nos pede para dominarmos a Gruta dos Castores, caverna que pertence à corja dos Murfrees. Arthur chama Charles para estar ajudando e, diga-se de passagem, é uma grande ajuda. Charles conhece bem o território e nos alerta sobre os perigos que rodeiam naquela região. Nessa missão, além de expulsarmos os Murfrees da caverna, também salvamos a vida de uma moradora de Annesburg, chamada Meredith Buckley. O engraçado nisso tudo é que os Murfrees pensaram que Dutch e seus homens atacaram a caverna por causa de Meredith, sendo que, na verdade, ela apenas deu sorte de ter sido salva naquele momento em que a gangue decidiu estar ocupando aquele local. Taking that girl might have started this, but what them fancy pants killers done is fearful worse. Como o objetivo desse vídeo não é estar mostrando todos os encontros aleatórios, tendo em vista que não quero estragar sua experiência de jogo, vamos para suas referências na vida real. Entre os séculos XV e XVI na Escócia, existiu um clã de 48 membros, onde seu líder se chamava Alexander Sawney Bean. Segundo a lenda, Sawney Bean e seu clã praticaram assassinatos em massa e canibalização de mais de 1000 pessoas. Ainda jovem, Sawney Bean encontrou uma companheira que se chamava Black Agnes, onde, segundo relatos das pessoas, era uma bruxa. Eles decidiram sair de sua terra natal e viverem a vida bandida. O casal passou a viver em uma caverna costeira no Bennany Head, onde viveram por cerca de 25 anos. Hoje em dia, esta caverna trata-se de um ponto turístico e seu nome, por causa da lenda, passou a ser chamada de Sawney Bean's Cave. A entrada desta caverna é pequena e fica bloqueada durante a maré alta, dificultando que pessoas encontrassem a caverna e nem sequer imaginasse que existisse alguém morando naquele local. O casal teve 8 filhos, 6 filhas, 18 netos e 14 netas. Vários netos eram frutos de relacionamentos incestuosos. Essa família assustadora realizava emboscadas à noite para roubar e matar indivíduos ou pequenos grupos. Os corpos eram trazidos de volta para a caverna, onde eram desmembrados e comidos. As sobras ficavam em conservas e parte dos corpos descartados, às vezes, eram encontradas em praias próximas. O fato das autoridades conseguirem encontrar os restos mortais em praias não descartavam a possibilidade de ser algo criminoso, mas também acreditavam que as vítimas tinham sido possivelmente atacadas por algum animal ou algo do tipo, tornando esses crimes entre os Sawney Beans ainda mais difíceis de serem descobertos. Os Beans ficavam nas cavernas durante o dia e atacavam suas vítimas apenas durante a noite. O clã era tão secreto que os moradores não tinham conhecimento dos assassinos que moravam nas proximidades. Muitas pessoas foram até mesmo condenadas injustamente por estes crimes misteriosos, mas a sorte dos Beans chegaram ao fim quando tentaram atacar
atacaram um casal, onde conseguiram executar a mulher, mas o homem, conseguindo escapar, alertou as autoridades que finalmente descobriram o esconderijo nas cavernas. A caverna estava repleta de restos humanos, tendo sido palco de muitos assassinatos e atos de canibalismo, assim como vemos na caverna de Beaver Hollow em Red Dead Redemption 2. Como punição, todos os Beans foram executados sem julgamento. Os homens tiveram seus órgãos genitais, mãos e pés cortados e foram deixados a sangrar até a morte. Já as mulheres e crianças, depois de assistir à morte dos homens, foram queimadas vivas. Trazendo essa lenda para dentro do jogo, notamos que não aconteceu o mesmo por aqui, tendo em vista que após concluirmos todo o epílogo, ainda podemos notar a presença dos Murfrees nas regiões de Roanoke. Ou seja, em Red Dead Redemption 2, mesmo após concluirmos toda a história do jogo, a corja dos Murfrees permaneceu praticando assassinatos e canibalismo em viajantes desavisados. These Murfree hail, stranger. Might watch where you wander. Bem, amigos, terminou. Está aparecendo agora na sua tela outras 3 histórias incríveis, onde falo sobre toda a história de Guarma, dos índios da reserva Wapiti e da teoria do acordo de Abigail com os Pinkertons. Já se inscreva, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.